A Voz da Palavra apresenta a primeira multiplicação dos pães. Mateus 14, 13 ao 21. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias, e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazemos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcofas cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Mateus 14.13 a 21. Vamos, através de nosso estudo, entender melhor essa mensagem da palavra. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Já que não é pela fome física que estamos falando, então que pão é este? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João 6, 31 a 35. Já que nem só de pão que vivemos, e sim da palavra que Deus nos dá, então vamos para a palavra. Toda palavra que sai da boca de Deus. Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então quer dizer que esta multidão não estava atrás somente de cura e libertação, mas sim do verdadeiro pão da vida. Vamos ao versículo em Mateus 14, 13. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, à parte, e quando as multidões o souberam, seguiram no pé desde as cidades. Há muitos que o povo vem sedentos do pão sagrado, das boas novas. Como água fresca para o homem sedento, tais são as boas novas de terra remota. Provérbios 25, 25. Que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados. Salmos 146, 7. Neste versículo, a palavra quer dizer que Deus cuida dos necessitados, dando sabedoria a quem tem fome de boas novas. Assim as cadeias do pecado se quebram. Continuando. 14. E ele, ao desembarcar, viu uma grande multidão, e possuído de grande compaixão. Espírito de devoção, piedade. Para com ela, A multidão. Curou seus enfermos. Chegada a tarde, aproximaram-se dele os discípulos, dizendo: o lugar é deserto, e a hora é já passada. Despede as multidões, para que vão às aldeias, e comprem o que comer. Jesus, vendo a necessidade das boas novas, da fome do pão da salvação, ensina aos discípulos que eles, conhecendo a verdade, poderiam vos alimentar. 16. Jesus, porém, lhes disse: não precisam ir embora, dai-lhes vós de comer.
escutando a Jesus ensinar, mesmo assim ainda não entendem. 17. Então eles lhes disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. João 6, 26 a 28. Jesus respondeu-lhes, e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque é este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? O que Jesus mandou aqueles discípulos fazer, e que também nos manda até o dia de hoje, é levar a quem precisa até Ele. 18. E ele disse: trazemos aqui. Levando até Jesus, um milagre acontece. 19. Tendo mandado as multidões que se reclinassem sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes e, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos às multidões. Saiba que quando nos aproximamos de Jesus, só em tocar nele o milagre acontece. Jesus sacia a nossa fome, a ponto de transbordar. 20. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram levantaram 12 cestos cheios. Jesus, sabendo que muitas outras pessoas também tinham fome da palavra, então Jesus continua sua missão. E aconteceu depois disto, que andava de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Lucas 8, 1. O mundo está sedento da palavra de Deus, do alimento espiritual de Jesus. Deus nos manda a ganhar almas. Vejamos o exemplo do apóstolo Paulo, discípulo da doutrina de Deus, o que faz para o Evangelho. Porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. 1 Coríntios 9, 19 a 23. De forma alguma o apóstolo Paulo está nos incentivando que para ganharmos almas, teremos que entrar no pecado como pecador. Romanos 6, 1, 2 e 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós, que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não servamos mais ao pecado. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. 1 Pedro 3, 18. O próximo versículo vai nos mostrar que Jesus Cristo se deu a si mesmo por nós, nos dando uma armadura de pensamentos de vitória. Pois Cristo venceu o pecado. 1 Pedro 4, 1, 8, 18. Ora pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. 8. Mas sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. 18. E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio pecador?
A palavra nos diz que o seu evangelismo, que alimenta a alma de um pecador, pode te levar ao céu. Saiba que aquele que fizer converter do engano do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma, e cobrirá uma multidão de pecados. Tiago 5:20. E tem resultado, como na primeira multiplicação dos pães. 21. Ora, os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Jesus continua dizendo até hoje: se alguém tem fome, busque o pão do céu. Jesus Cristo, Filho de Deus. Deus seja louvado.